Iniciativa pioneira põe Minas Gerais na frente na busca pela solução consensual de conflitos relacionados a questões ambientais. Qual é o alcance das medidas adotadas e seus efeitos sobre a prestação jurisdicional e para a sociedade? Este é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a desembargadora Shirley Fenzi Bertão, da 11ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ela também é coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Ambiental, o SEJUSC. Foi promotora de justiça nas comarcas de Lajinha, Nova Era, Itabira e Belo Horizonte, onde foi coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente. Promovida ao cargo de Procuradora de Justiça em 2009, ingressou no Judiciário em 2015, pelo 5º Constitucional da classe do Ministério Público. Doutora Shirley, obrigado pela presença, é um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. Teremos os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes de Faculdade de Direito, hoje da Milton Campos, me ajudarão a entrevistá-la. E o quadro Pensamento Literário, no terceiro bloco, que só fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Muito bem. Doutora Shirley, o nosso tema aqui hoje, então, é que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assinou um termo de cooperação na área ambiental com vários parceiros. O que representa essa iniciativa? Essa iniciativa ela é pioneira no Brasil pelo fato de envolver várias entidades que lidam com a questão ambiental. Então, o que acontece? Quando há um dano ambiental, a administração pública multa a pessoa pelo dano ambiental. O Ministério Público aciona a pessoa para reparação do dano ambiental e também, se esse dano ambiental ocasiona um crime, ele também vai ser processado criminalmente. Então, o Ministério Público processa, o Estado multa e tudo vai desaguar aonde? No Poder Judiciário, que deve, então, ou julgar ou homologar eventual acordo. Então, essa iniciativa ela tem um viés muito importante, não só para o infrator, mas também para a pessoa, para os entes públicos poderem, de uma maneira mais imediata, tentar reparar o dano ambiental, que é o objetivo final. Sim. Né? E nesse caso também essa medida, esse termo de cooperação, tem esse alcance nas outras esferas, civil, administrativa, criminal? Exatamente por isso. Então, quando o Estado multa, ele está na esfera administrativa. Quando o Ministério Público aciona para reparação do dano, é a esfera civil. E a penal também, que o próprio Ministério Público aciona e o Judiciário recebe para poder homologar um acordo de transação penal ou sentenciar em eventual crime ambiental. Então, esse termo de cooperação evita, por exemplo, um processo judicial, o litígio. Vamos buscar uma solução consensual, é isso? Exatamente. Então, para todo mundo é importante, inclusive parte da multa ambiental, ela pode ser revertida na reparação direta do dano. Isso é um avanço para poder agilizar a reparação do dano ambiental. Mas isso não livra também da reparação do dano ambiental pelo causador, né, desse dano. Absolutamente. Né? Então, até porque nós temos o dano ambiental propriamente dito, que tem que ser reparado, e temos o dano irreparável. O que é irreparável? O tempo que a natureza demora para ser reconstituída, tem danos que não são reparáveis e tudo isso ele é discutido com o Ministério Público. O Judiciário usa a plataforma que ele tem, que é do SEJUSC, que é da composição, para homologar toda essa tramitação num único ato. Doutora Shirley, esse termo, então, ele consegue alcançar todos os aspectos aí desse processo, desde civil, administrativo e criminal também? E justamente isso, quando o Estado multa, ele está na seara administrativa. Quando o Ministério Público aciona ou tenta propor um termo de ajustamento de conduta para a reparação do dano, ele está na esfera civil. E se a reparação do dano for ocorrer ou do dano também resultar um crime, ele também vai
provocar o judiciário para acionar criminalmente a pessoa. Então, nesse único ato é possível cuidar das 3 esferas, administrativa, civil e penal. Ou seja, havendo então esse entendimento, a partir dali evita-se o processo e pode-se tomar logo as providências cabíveis, no caso, seja de tipo de reparação que vai ser feita, a multa que vai ser paga, não é isso? Então, os parâmetros de multa são fixados pela legislação, entre um mínimo e máximo. Dependendo da gravidade do dano, então vai ser aplicada uma multa em torno dos parâmetros legislativos. A questão civil, o Ministério Público vai averiguar a questão do dano efetivo e da irreparabilidade desse dano. Significa, o dano ocorreu, vai ser reparado, mas existe um tempo para a natureza se recuperar. Esse tempo tem que ser avaliado para ser feita uma valoração da indenização a ser paga pelo dano ambiental. E tem danos que não são reparáveis. Então, também isso tem que ser avaliado. E no aspecto criminal, a legislação também fixa parâmetros para aplicação da pena. E tudo isso pode ser feito exatamente num momento só, com o judiciário homologando tudo. E essa solução consensual, ela pode envolver casos, desde casos mais simples, como a apreensão de animais silvestres, como também casos mais complicados, desde contaminação do solo, cursos d'água. Gostaria que o senhor falasse sobre isso, mas no próximo bloco a gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo o tema de cooperação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais com vários parceiros na defesa do meio ambiente. A nossa entrevistada é a desembargadora Shirley Fenzi Bertão, da 11ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e também coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Ambiental. Doutora Shirley, então eu deixei para a senhora uma questão aqui no bloco anterior a respeito dos casos que podem ser alcançados por esse termo de cooperação. Há casos simples, desde a apreensão de animais silvestres, como casos mais complexos, né? Como contaminação de solo, cursos d'água. Esse projeto, esse termo de cooperação, a solução consensual, pode envolver esses casos também? Na verdade, esse termo de cooperação, a ideia é absorver questões de grande porte, não de pequeno porte, porque senão ocupar esse tipo de movimentação, porque você veja bem, é a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, é o Ministério Público e é o Judiciário. Então, essas questões de grande porte, para uma solução consensual, ela é muito mais efetiva quando tratar de questões mais abrangentes. É um grande esforço. É um grande esforço, porque a questão mais simples, ela resolve no juizado com mais tranquilidade. Agora, essas maiores, que têm uma repercussão maior, é o objetivo, é o foco desse termo de cooperação. Podemos incluir nesse caso aquela tragédia de Mariana, rompimento das barragens, é um processo mais complexo ou é possível passar por aí também? A questão de Mariana é uma questão diferente, porque envolve Ministério Público Federal e Justiça Federal. Nós não podemos atuar na Justiça Federal, porque o dano ambiental que ocasionou o rompimento da barragem passou de status, né? Foi para o Rio e foi, infelizmente, né, avançando até o Espírito Santo. Então, já não temos jurisdição efetiva pelo rompimento, dano efetivo do rompimento da barragem. Então, nesse caso, não daria para a gente trabalhar porque avança para a Justiça Federal e a gente não pode atuar. Mas alguns aspectos, como, por exemplo, a indenização das famílias afetadas por essa parte, questão da água, fornecimento de água. Os aspectos localizados, né? Mas não o dano efetivo do rompimento. Mas os danos reflexos, sim.
Aí a gente pode Entendi. atuar. Voltando então a esse tema de cooperação, quem que integra esse grupo de parceiros, além do Tribunal de Justiça, Governo do Estado, Ministério Público, enfim? Então, dentro do Governo de Estado, nós temos a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, o Instituto Estadual de Floresta, que é o IEF, temos o IGAM, que é o Instituto das Águas, também do Estado, e temos a FEAM também, que é a Fundação Estadual do Meio Ambiente. São 3 entidades que compõem o Estado, são autarquias autônomas que são intervenientes desse processo. Temos o Ministério Público e o Judiciário. Então, são esses os parceiros que integram o termo de cooperação. Daqui a pouco eu volto a esse tema para saber o papel, a responsabilidade de cada um. Mas agora eu gostaria de chamar os estudantes da Faculdade de Direito Milton Campos para me ajudar a entrevistá-la. Por favor, a primeira pergunta. Tendo em vista que aqui na Milton Campos nós temos um projeto de mediação envolvendo direito ambiental desde 2012, nós temos observado que nisso a maior dificuldade é a interpretação da prova técnica para resolver os conflitos. Como que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais pretende enfrentar essa questão, se isso pode ser um obstáculo? Oi, Felipe, tudo bem? Foi muito boa a sua pergunta. Na verdade, o fator técnico é decisivo, né, para a avaliação do dano ambiental. Nós temos os intervenientes, que são os órgãos do Estado, que são o IGAM, a FEAM e o IEF, que possuem corpo técnico próprio para avaliação do dano ambiental. Nós também pretendemos fazer parcerias com outros órgãos, por exemplo, o CREA, que foi um dos órgãos que nos ajudou na formatação desse termo de cooperação, que podem nos ajudar na avaliação do dano ambiental. E o próprio Ministério Público, que tem um corpo técnico especializado para avaliação do dano ambiental. Então, não acredito que a questão de valoração ou avaliação do dano ambiental seja um obstáculo para a efetivação desse termo de cooperação. Já existe alguma metodologia para capacitar os entes públicos e seus executores na mediação em conflitos socioambientais? Nós temos pela IGF, o Tribunal de Justiça, um grupo de mediadores já formados em mediação. A escola também tem se aprimorado para a formação de novos mediadores. Especificamente para a questão do meio ambiente, nós temos buscado parcerias com outros órgãos para a questão da mediação ambiental. E a doutora Célia Barroso, ela é da Câmara de Mediação do CREA, uma das pessoas que nos ajudaram na formatação desse termo de cooperação. Ela também tem uma disposição de colocar outros profissionais do CREA com essa especialização para nos ajudar nesse tema de cooperação. No processo de licenciamento ambiental, se a sociedade não concorda com algum termo, tem alguma via que ela possa recorrer? Oi, Ana, tudo bem? Então, no licenciamento ambiental é uma tramitação que vai dentro do Estado. O que pode acontecer? Existem as audiências públicas, que são etapas do licenciamento ambiental, dependendo da gravidade do dano, do impacto ambiental que pode produzir determinado empreendimento. Tem uma audiência pública que, nessa audiência, a população pode se manifestar colocando as posições por que é contra ou a favor de tal empreendimento. Mesmo assim, se aprovado o licenciamento ambiental com impactos negativos que não tenham sido abordados no licenciamento ambiental, existem formas de acionar o Ministério Público para que ele, então, questione o licenciamento que tenha infringido qualquer questão legal. Muito bem, então agradecer a participação dos estudantes da Faculdade de Direito Milton Campos. Doutora Chile, a respeito então dessa solução consensual, dessa iniciativa pioneira, como já dissemos aqui, qual foi a inspiração dessa busca consensual? Está no novo CPC? De onde que veio esse estímulo? Eu acho que já é uma mentalidade, né, tanto do Judiciário como do Ministério Público, de buscar soluções que estejam diretamente envolvidos as pessoas que
acabam se submetendo a questões legais. Então, toda a solução que tem a participação do próprio infrator, ela com certeza tem mais efetividade, porque ele está ativamente participando da solução, e isso faz com que ele se responsabilize por isso, ele faça parte do processo, então as chances dele cumprir é muito maior. E reduz aquela interferência do Estado, né? Exatamente. Nesse relacionamento aí das empresas, por exemplo. Isso, né? o novo CPC também incentiva, as políticas do Tribunal e do Ministério Público também E tem um efeito muito interessante para a prestação jurisdicional, né? Além de agilizar essas respostas cobradas pela sociedade, traz mais qualidade também? Como é que a senhora avalia? Eu acredito que sim, sempre, né? Toda solução consensual, ela, além de trazer agilidade, desafogando o judiciário da quantidade de processos, de ações que são submetidas, ela dá efetividade maior, porque todas as áreas são avaliadas. Então, acho que a gente não tem como escapar disso. Né? Diminui também a burocracia, né? Exatamente. Muito bem. Doutora Shirley, vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria que a senhora, no próximo bloco, comentasse para a gente sobre o alto estoque de multas que já está aí em curso, nas tramitações, nos processos, se isso pode ser renegociado e, naturalmente, destinado aí à preservação do meio ambiente. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo o tema de cooperação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais com vários parceiros na defesa e na solução consensual de defesa do meio ambiente, as questões ambientais. A nossa entrevistada é a desembargadora Shirley Fenzi Bertão, que é da 11ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e também é coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Ambiental. Doutora Shirley, então deixei uma questão para a senhora no bloco passado, anterior, a respeito do estoque de multas, né? Como é que pode ser renegociado isso e redirecionado à preservação do meio ambiente ou prestação dos serviços, enfim? Então, é justamente a ideia desse termo de cooperação. O Estado já tem um passivo de multas muito grande, então ele tem, foi nos dito isso, que ele tem priorizado questões que foram graves danos ambientais e que têm prescrição para acontecer. Então, eles têm que correr para que a multa não prescreva. E nesse patamar, eles estão selecionando uma parte desse passivo ambiental, de multas ambientais, para serem trabalhadas juntamente com o Ministério Público e aí, então, com esse passivo, trabalhar a questão da reparação do dano com parte dessa multa, porque essa multa ela tem um valor X e esse valor, parte dele, pode ser aplicado na própria reparação ambiental. E ficando no processo, a coisa não anda, não tem esse retorno. Prescreve, né? Porque existem muitos recursos possíveis. Existem ainda muitos processos tramitando no judiciário nesse sentido? Questão ambiental, danos ambientais? Existe. Infelizmente, nós não temos uma vara especializada, que é o meu sonho de consumo no judiciário. Seria a próxima etapa, talvez. Quem sabe, né? Uma Câmara especializada em direito ambiental ou uma vara especializada em direito ambiental. No interior, né? Obviamente, isso não é possível, mas na capital eu acredito que exista demanda para a criação de vara especializada na área ambiental, e também Câmara especializada na área ambiental. A senhora estava contando para a gente como é que nasceu, até de maneira espontânea, né, esse termo de cooperação que envolve o judiciário. Ele tem um prazo para acontecer? Existe um comitê que vai acompanhar, fiscalizar, monitorar isso? Então, ele foi... primeiro a gente criou esse termo, é um projeto piloto, né? Nós vamos criar, então, selecionando já, o Estado já está selecionando, não tem um prazo específico, né, para começar a funcionar, mas o Ministério Público já nos informou, né, que já tem em andamento
a seleção das multas administrativas, que já vão ser encaminhadas, aliás, já está em estado avançado de avaliação do dano, para então a gente trabalhar como projeto piloto na região metropolitana de Belo Horizonte, que aí o processo vai ser o projeto piloto para depois expandir para o estado todo. Nessa linha de aperfeiçoamento aí do judiciário, de todo o sistema de justiça, a escola judicial de ambos os segmentos aí, elas poderão entrar no circuito e incluir isso, incorporar esse material aí para preparação, capacitação de magistrados, servidores também. Ótimo isso aí é fundamental. Eu fui convidada o ano passado para dar a primeira formação em direito ambiental dos novos magistrados, que não tinham na grade curricular da EGEF a matéria direito ambiental. Eles deram 3 horas dentro do curso todo de formação de magistrado, 3 horas para trabalhar um pouquinho, obviamente 3 horas é muito pouco, mas pelo menos para colocar o magistrado em contato prático com a questão ambiental, né? Então eu trouxe a minha experiência para os magistrados novos, né? De como eles iam enfrentar as questões ambientais. É um desafio permanente nessa formação continuada aí dos magistrados. Doutora Achille, eu gostaria que a senhora fizesse agora para a gente aí, eu volto ao tema daqui a pouco, fizesse para a gente indicação de leitura no quadro Pensamento Literário, que a senhora trouxe para nós, por favor. Se puder indicar um livro que eu gostei muito e marcou muito a minha vida, foi esse livro do José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira. Esse livro foi escrito em 1995, ele foi filmado em 1998. José Saramago, todos conhecem, né? Prêmio Nobel de Literatura, o primeiro... Português, né? Português, né? O primeiro escritor de língua portuguesa que conseguiu ganhar um Prêmio Nobel de Literatura. E esse livro, ele é de uma atualidade impressionante, porque ele trata de uma questão da cegueira social que a gente vive. Então, ele tem várias passagens interessantes e ele fala muito disso. Estamos todos cegos. Estamos cegos quando não vemos a indignidade da sociedade, o desnível social da sociedade. Então, é uma coisa que a gente vai ler e vai rever, porque isso não tem como não ser atual. Infelizmente, nós continuamos muito cegos. Uma boa indicação e, com certeza, lembrando sempre aquele dito popular, temos que abrir o olho sempre, né? Exato. E o pior cego é aquele que não quer ver. Doutora Achille, então, só para a gente encerrar nossa entrevista aqui, existem outras medidas importantes adotadas pelo tribunal, pelo judiciário, a respeito da questão da sustentabilidade, do meio ambiente, porque o próprio tribunal consome muito papel, energia elétrica, água, enfim, é preciso ter uma mudança de comportamento, né? De cultura, né? Aliás, eu quero render homenagem aqui à minha querida colega desembargadora Mônica Libânio, que ela faz um trabalho nesse sentido, ela é uma administradora nata e ela tem feito esse incentivo, né, a todos os funcionários, membros, magistrados, para que olhem para a coisa pública com responsabilidade, não só financeira, mas ambiental. Então, tem um projeto bem bacana no tribunal desenvolvido pela minha querida desembargadora Mônica Libânio. Muito bem, parabéns então a ela e a senhora também por essa iniciativa pioneira que em Minas Gerais põe Minas na frente aí na solução consensual de demandas ambientais por meio desse tema de cooperação que envolve não só o Judiciário, o Ministério Público e vários órgãos ambientais do Executivo. Doutora Achille, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando esse trabalho, que é para nós assim, um marco na solução dos conflitos ambientais. Muito bem, muito obrigado também. Nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@mages.com.br. Obrigado e até a próxima.